noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Vamos ler as Escrituras. São Lucas, capítulo 18, começando com o versículo 18. Uma passagem muito conhecida, muito importante também para nós, muito profunda. O irmão Brana disse que você encontra Jesus em cada versículo, em cada palavra da Bíblia, você encontra Ele. Porque Ele é a Bíblia, né? Ele é a palavra. E perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a ter essa fé inconsciente para poder abraçar a Tua palavra, a Tua mensagem para esse dia, e dê ao Teu povo que está através da internet a fé inconsciente. Ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, que são um pouquinho, ajuda eles também a captar o Senhor passando através da voz, através da Sua palavra, aos enfermos, Pai. Cura eles, dê-lhe graça para que eles alcancem a sua cura em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus assim vos abençoe em Cristo. Você notou que esse moço se aproximou de Jesus? A Bíblia diz que ele era um príncipe. Um príncipe é filho de um rei, né? Ou de outro príncipe. E ele ouviu falar de Jesus, como a rainha do sul ouviu falar de Salomão e da sua sabedoria. E ela empreendeu uma viagem para conhecer este homem, conhecer essa sabedoria. Ele também fez uma viagem. E pelo que vemos, ele também não estava só. Ele estava acompanhado de uma grande comitiva. Talvez trazia muita riqueza, muitos presentes, mas cremos que Jesus dispensou os seus presentes. Era um homem religioso também. Quando ele disse que hei de fazer de bom para herdar a vida eterna, é um sinal que ele tinha um vazio dentro dele. Nós sabemos que as pessoas hoje eles têm um vazio. Por isso, às vezes, eles procuram a igreja. Eles tentam realmente preencher esse vazio com as festas, mas não preenche com a bebida, com as drogas. Mas esse vazio aí é só Deus para preencher. E o jovem, ele tinha um vazio, porque ele disse: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Fazer de bom. Ele queria fazer uma coisa boa.
Geralmente, quando você quer herdar a vida eterna, você tem desejo pela vida eterna, não é uma coisa boa que você vai fazer sempre algo que você não quer fazer. Algo que é contrário à sua vontade. Você vai tomar uma decisão, porque foi o que Jesus disse para ele. Jesus mandou ele fazer algo que ele não ia fazer. E aí onde você encontra esse desafio. E Jesus disse, olha, não existe ninguém bom. Aqui termina tudo, né? Não tem ninguém bom, só tem um, que é Deus. Não tem nenhum bom. Um anjo matou 185 mil soldados assírios no acampamento. Então não há nenhum bom. O anjo trouxe o dilúvio, o anjo das águas, e matou toda aquela humanidade daqueles dias. Então Jesus disse, não há ninguém bom, só tem um, esse é Deus. E Jesus é Deus. Ele não era Deus, ele é Deus. Jesus perguntou para ele, sabe os mandamentos? Ele conhecia todos os mandamentos. Ele desde a sua mocidade, ele observava todos os mandamentos. Então ele era um crente, só que ele não tinha vida eterna. Era um crente sem vida eterna. Era um crente sem Deus. Talvez era um pregador sem Deus. Era um pregador sem vida eterna. É lastimável isto, né? Ser um crente e não ter Deus, e não ter vida eterna. E Jesus disse, te falta uma coisa. Apenas uma coisinha te falta. Vai. Vende tudo que você tem. Tudo. Reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Ele queria fazer uma coisa boa. Para que coisa melhor do que essa? Vender tudo e repartir com os pobres. Era uma coisa que ele não ia fazer. Você vem, me segue e terás um tesouro no céu. Hoje, ele disse a você, arrependei-vos. O que é arrepender? É atravessar o Jordão, é fazer morrer a si mesmo. Quando você se arrepende, você morre. E quando a semente morre, ela morre para nascer. Ela nasce para uma nova vida. Porque às vezes as pessoas recebem a Deus, o Senhor Jesus, em suas vidas, mas só como Salvador. Ele nunca é Senhor. Ele nunca dá ordem, ele nunca domina aquela vida. Jesus quer dominar aquela vida. Por que as igrejas se denominaram? Porque ele nunca foi senhor delas. Ele foi aceito como Salvador, não como Senhor. Ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Jesus disse, você vende tudo, vem, me segue e terás um tesouro no céu. Hoje as pessoas estão pagando milhões de reais para fazer um passeiozinho no espaço. E Jesus ofereceu para ele um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, os ladrões não minam isso aqui. Não ajuntais tesouros aqui na terra, onde os ladrões minam, roubam, onde a ferrugem consome. Mas preparar um tesouro no céu. Então Jesus disse, uma coisinha te falta.
O irmão Brana disse que estava faltando uma coisinha para a igreja. Ele disse, a igreja ainda está faltando uma coisinha. Ela não está completa ainda. O ministério ainda está faltando uma coisinha. Não está completo ainda. Veja, ele viu isto no seu dia, que estava faltando uma coisinha. O selo já tinha sido pregado, já tinha sido revelado, e ainda ele disse, está faltando uma coisinha que eu tenho que trazer. Uma coisinha pequena. Porque às vezes nos importamos por coisas muito grandes. Porque às vezes você está montando um quebra-cabeça, você tem todas as peças, mas você está atrapalhado para montar o quebra-cabeça. Tem uma peça que você colocou fora de lugar. De repente é o olho. De repente aquele homem ou aquela mulher que você está formando ali, ou aquele carro, está faltando uma pecinha. E você tem na mão, mas você não sabe aonde colocar. Essa foi a condição da igreja. Lutero tentou montar, Deus o levou, então denominou-se os luteranos. E eles não conseguiram colocar a peça da santificação. Teve que vir John Wesley para montar, mas ainda estava faltando uma coisinha. Era a restauração dos dons. Veio os pentecostais, e aquilo que Wesley não pôde fazer, os pentecostais fizeram. Mas ainda ficou faltando uma coisinha. Aí veio Branham. E aquelas peças que os pentecostais, ele mesmo disse, ele veio juntar todos os cabos que estavam soltos, que os reformadores deixaram durante as eras. Então, aquilo que eles não conseguiram colocar no seu devido lugar, o sétimo anjo colocou, ele restaurou. Ele não foi somente um restaurador, ele foi um revelador. Mas, depois da sua partida, ficou faltando. Ele mesmo diz, ainda está faltando uma coisinha na igreja. Depois dos selos, ele diz, ainda falta uma coisinha. Uma coisinha que os Estados Unidos da América não encontrou. Então, o que eles disseram? O que foi pregado e chegou a nós, o irmão Branham vai retornar e vai colocar essa pecinha no lugar da visão da tenda, do novo nome. Todos os grandes homens que andaram com o irmão Branham não conseguiram achar o lugar daquela peça, eles estavam com a peça na mão. Vamos dizer que nesse tabuleiro são 100 peças, você tem as 100 peças, você tem todas as mensagens, você tem a Bíblia, mas você não sabe montar. O irmão Branham disse, aí você mistura tudo, e você não consegue montar o quebra-cabeça. É como um casamento também, é um quebra-cabeça. Às vezes é 10 anos de casado, às vezes é 20 anos de casado, e ainda tem peças fora do lugar. De repente os cabelos já estão brancos, aí você descobre onde colocar aquela peça. Se eu soubesse disto, eu teria ensinado meu filho diferente, eu teria ensinado minha filha diferente. Só que você não sabia, mas agora você sabe. Você sabe aonde aquela pecinha vai? O ministério estava faltando uma peça. Quando Jesus foi, a obra ainda ficou incompleta.
Ele montou e deixou parte para os apóstolos. E os apóstolos não conseguiram montar todo o quebra-cabeça. Veio a era da igreja, os mensageiros não conseguiram montar todo esse quebra-cabeça. Veio o profeta, ele não conseguiu montar tudo. Quando ele ia terminar, o Senhor disse a ele: não diga a ninguém. Ele disse: mas está faltando uma coisinha. Tempo da Unidade do Sinal, pregado em 18 de agosto de 1963, o irmão Brana disse aqui: mas ainda, parágrafo 115, mas ainda há outra coisinha faltando na igreja. Ainda há outra coisinha faltando na igreja e nós queremos aquilo. Para chegarmos àquilo, e estou bem à margem disto agora. Bem à margem. Quando ele falou dos 7 trovões, ele disse que ele segurava o mistério. Que dentro daqueles 7 trovões tinha um mistério. Você vê que a igreja ouviu, mas a igreja ainda era bebês pentecostais. Se você pega uma palavra cruzada, tem aquelas bem fáceis e tem aquelas bem difíceis. Tem aquelas bem fáceis, que descobriu o Brasil, mas tem aquelas bem difíceis. Tem aqueles que as pessoas são mais maduras, que tem mais conhecimento. E a grande puxada, como o irmão Brana fala aqui, não foi a palavra cruzada fácil. Ele disse: com o que temos agora, não podemos subir. Temos que montar todo esse quebra-cabeça. Os selos foram todos revelados, mas o profeta deixou para a igreja montar. E quando chegou na parte do novo nome, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o 7º selo, a igreja não conseguia encaixar aquelas peças. Porque você não pode cortar um pedaço, tudo tem que encaixar. Não dá para cortar. É como a história da cruz, você não pode tirar o pedacinho, senão você não vai atravessar o abismo. Ela foi feita exatamente ali para que você atravesse. Se você tirar um pedacinho, você não atravessa. Então, o ministério nem o Ministério da América não conseguiu montar. E o que o ministério fez? O ministério começou a exportar as suas pregações sobre a deidade, a exportar as suas pregações sobre os 7 selos, os 7 trovões, dizendo que o irmão Brana tinha que voltar. E o irmão Brana disse que ele não poderia fazer aquilo. Ele disse: uma coisinha está faltando. Mas ele não podia. Ele chegou a dizer: eu levo comigo para a sepultura. Ele não podia dizer. Sabia, mas não podia. Ele disse: eu levo comigo para a sepultura. Como profeta, ele profetiza de outro ministério. O ministério da esposa. Ele fala de outro homem. Aquele que Deus ia adotar com sabedoria para colocar essa pecinha no seu devido lugar. Montar esse quebra-cabeça.
Nós queremos chegar àquilo, você tem que fazer isto. Se você não o faz, isso é simplesmente tudo, você deve fazer isso. Pois olhe, o tempo da unidade está à mão. O tempo da unidade está à mão, porque Deus está ajuntando a igreja para estar no rapto, para ir ao casamento, para a grande união. Quando Deus e o homem se unirá para a eternidade, quando criaturas do tempo se unirão com o eterno. Parágrafo 116. Isso foi uma vez feito na forma de filho do homem na terra. E ele teve que dar sua vida para trazer um poder para unir outro homem com esse mesmo poder para a noiva de Jesus Cristo. Agora, esse outro homem que ele está falando, esse aqui não, ele não está falando de um homem, ele está falando de Deus homem, ele não está falando do homem Brana. Porque às vezes as pessoas pegam literalmente a mensagem e colocam num homem. Não é. Esse outro homem aqui é Cristo Jesus. E agora a igreja está unindo a si mesma ao corpo de Jesus Cristo. Porque quando se fala da mensagem de uma só pessoa, nós somos o corpo. Apocalipse 10, 8 a 11 é o corpo. É o corpo de Cristo, é a esposa. Como nós sabemos disto? Como nós entramos nisso? Através da mensagem de uma só pessoa. Deus não tem duas cabeças. Deus não trabalha através de grupos. A igreja nunca ia chegar a uma fé de arrebatamento se ela estivesse ouvindo um grupo de homens. E agora a igreja está unindo a si mesma ao corpo de Jesus Cristo. Tem a si mesma livre, separada de cada pequeno grilhão, preparando a si mesma a união entre eles, o amor, o regozijo, o Espírito Santo, movendo no meio deles. Oh, que tempo! A igreja tem que chegar nesse tempo de regozijo, de gozo, de alegria, de você se sentir feliz, de você sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus em sua casa, no seu trabalho, aonde você esteja. Agora, isso é o batismo do Espírito Santo. Isso é o batismo, aquele temor de Deus dentro de nossa alma, dentro de nós, aquele desejo pelo céu. Jesus tirou do jovem rico, queria tirar do jovem rico o desejo pela terra, o desejo pelos prazeres deste mundo. Agora, o dinheiro daquele moço levou ele para o inferno. Ele apegou tanto no dinheiro, levou ele para o inferno. Porque ele era um moço cristão, só que ele não tinha vida eterna. Ele ia à igreja, mas não tinha vida eterna. Ele dizimava, ofertava, mas não tinha vida eterna. Cantava no coral, mas não tinha vida eterna. Faltava uma coisinha para ele. É o quadro da igreja. O jovem rico é o quadro da era de Laodiceia. Vê que ela diz que tem tudo, que não falta nada. E o Senhor diz que ela é miserável, que ela é pobre, ela é cega, ela é nua. Veja a resposta do Senhor para ela. Então, nós vemos, esse é o tempo da unidade. Deus nos unindo à sua palavra nesse dia. O irmão Branda disse, vocês observem os patos. Naquele tempo, olhe os gansos, olhe as nuvens. As nuvens também se unem. Elas não trazem a chuva sem uma unidade. Os patos se juntam, os gansos também se juntam, porque é o tempo que não vai ter alimento.
É o tempo de voar para um outro estado. É o tempo de ir para a Louisiana. Então eles se juntam. Não se juntam os corvos, se juntam os patos. Se juntam os gansos. As nuvens se juntam para trazer chuva. E a mensagem desse dia está nos levando a uma unidade. Olha a política. Você pode ver que, quando você vê um segundo turno, tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Se não houver, mesmo, quer dizer, eles não têm aquela unidade no espírito, na doutrina política. Eles têm que ter um companheirismo para derrotar o inimigo. Eles têm que se juntarem. Aqueles que têm a mesma ideia, a mesma doutrina, têm que se juntarem. Você vê isso na política. Você vê isso na natureza. E você vê isso hoje na esposa. Olha o comunismo se juntando. Todas as ideias comunistas estão se juntando. Tá? Todas as ideias democráticas estão se juntando. O irmão Brana falando no seu tempo, mas o tempo do irmão Brana para hoje é uma era muito mais evoluída do que os dias do profeta. A era de hoje é muito mais evoluída. Nos dias do irmão Brana, eles não construíam a lua. Hoje, já tem passeio no espaço sem piloto. Dia do irmão Brana, não tinha internet. Tinha TV, a televisão, rádio, mas não tinha internet. Você não vai usar o computador dos dias do irmão Brana hoje. Será que você vai querer usar o computador de 30 anos atrás? Agora, veja como a mensagem tem avançado. As pessoas ainda estão lá atrás. Tem pessoas hoje que eles não querem um smartphone. Tem gente que logo que saiu o celular, que eles não queriam esse bicho. Você vai ficar para trás. Se o irmão Brana estivesse hoje aqui, tinha internet, ele tinha smartphone. Nós estamos no século 21, meus irmãos. Você quer levar a mensagem para 1960, 65? Olha a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. O mundo deveria parar para ouvir a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 hoje, no século 21. Avançou. A mensagem de 65, que os selos já estavam abertos e revelados, eles não sabiam que o Cordeiro tinha saído do trono. Eles não sabiam o novo nome. Há coisas que a gente respeita, a gente crê. Mas tem coisas que o irmão Brana já deixou montado. Mas ele deixou faltando uma coisinha. Ele mesmo disse, está faltando uma coisinha. João vem e coloca aquela peça ali. Agora, aqueles teimosos que estão ainda com a ideia da mensagem de 1950, 1960, que tudo é a mensagem, mas isso aí são peças que já estão montadas. Eles vêm e dizem, não, o novo nome é a palavra, tenta encaixar ali, não encaixa, você vai ter que tirar um pedacinho.
Sétimo, celebrando. Alguns isso aqui encaixou. A mensagem de uma só pessoa. É a mensagem do sétimo anjo, mas é através de um só homem, de uma só boca, de uma só pessoa. A mensagem é de Jesus Cristo, mas foi através de William Branham. William Branham foi uma só pessoa em seu dia. Mas nesse dia, aí você vai ser católico romano para crer nos santos que já morreram. Irmão Branham é santo como São Paulo, que está esperando a primeira ressurreição. Nesse dia, a mensagem de uma só pessoa é um profeta vivo. Um profeta vivo com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem completa, o quadro montado completo. Há muita mensagem aqui. Somente para nós finalizar aqui. Olha, você irá simplesmente, a última parte do parágrafo, para quem iremos nós, 135. Posso dizer isto também? Ele é o único. Nele está o único lugar ao qual se pode ir, onde se pode vê-lo. O único lugar onde você alguma vez será capaz de entendê-lo. É quando você entra nele, entra em Cristo, entra na palavra. A palavra hoje é o selos revelado. Você precisa entrar nele para entender isto. Senão, você irá simplesmente se questionar e quebrar a cabeça por aí. Irá só questionar. Porque hoje as pessoas estão atrás das opiniões, não buscam as evidências. Você tem que buscar as evidências. Quando João veio no ano 2000, ele tinha evidência. Hoje ele tem evidência. Ele não solta a mensagem. Não é opinião, não é eu acho. Cadê o parágrafo? Opiniões. Você irá conjecturar. E você irá. Isso será um quebra-cabeça para você. A coisa se tornou que você perdeu as peças. Você perdeu, está na sua mão, mas está perdida. São 100 peças, você tem nas mãos, você conseguiu montar até a metade. E as outras você está quebrando é a cabeça. Você começou a quebrar a cabeça com a mensagem de uma só pessoa. Você foi muito bem, que são os trovões, são as revelações contidas no 7 selos. Montou essa peça. E o Cordeiro saiu do trono, está aqui, montou essa peça. A mensagem de uma só pessoa. Todo o inferno está contra. Aí você quebrou a cabeça. A peça está na sua mão. Mas você está querendo colocar uma outra. Você não vai conseguir. É igual aquela palavras cruzadas. Aí você diz, não, mas é esse nome aqui. Não, mas o nome é 10 letras. Você tem um com 12. Não dá. Porque cada quadradinho é uma letra. E o profeta disse, isso será um quebra-cabeça para você. Você nunca entenderá. Veja só o que ele diz, você nunca entenderá isto. Você nunca entenderá isto. Hoje eu estava lembrando ainda
sobre aquele escriba que estava indagando a Jesus sobre o reino dos céus. Jesus disse, quando Jesus perguntou para ele sobre os mandamentos, ele disse, o primeiro de todos, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, né, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você respondeu bem, não está tão longe do reino de Deus. Ainda te falta um pouquinho. Falta ver o reino. Jesus era o reino de Deus. Falta você ver a pessoa que Deus tem levantado. Essa coisinha. Brana era aquela coisinha para aquele dia. Mas hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Deus te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças? Pai Celestial, nós te damos graça pela sua palavra. Te damos graça porque encontramos a coisinha que faltava, Pai. Nós cremos que temos encontrado. Porque a fé, ela opera de uma forma inconsciente, meu Deus, como diz o teu profeta. E nós temos visto e temos abraçado essas coisas. Abençoa cada filho e filha. Abençoa teus filhos aqui presentes. Dê tua graça e a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.